Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a teoria do direito divino dos reis. Vamos lá? Vamos entender, sobre os teóricos do absolutismo. A gente sabe que o absolutismo é aquele regime de governo onde o poder está centralizado todo, o poder do Estado na mão dos reis. A gente tem alguns teóricos do absolutismo que não são propriamente adeptos da teoria do direito divino dos reis, mas que foram muito importantes, como o Nicolau Maquiavel, que era historiador, diplomata, músico, filósofo italiano ali de Florença, florentino, do período do Renascimento. O Maquiavel, ele defendeu a necessidade da concentração de poder, nas mãos aí de um monarca forte, e esse deve fazer de tudo para obter resultados positivos em seu governo, mesmo que tenha que deixar de seguir a ética, a moral e a religião, Sua principal obra foi O Príncipe, que foi publicada ali em 1532. Dessa obra que vem aquela máxima que a gente conhece, os fins justificam os meios, justamente da teoria aí exposta pelo Maquiavel nesse livro, O Príncipe. Agora, falando propriamente dos teóricos do absolutismo, adeptos aí da teoria do direito divino dos reis, O Jacques Bossuet, um dos expoentes aí nessa teoria, que era bispo, teólogo, filósofo francês. Ele defendia a ideia que o monarca era representante de Deus no mundo, Dessa forma, todos deveriam respeitá-lo, sem questionar seus procedimentos. Nessa linha de pensamento, o poder do rei seria o mesmo, quando você questiona o poder do rei, seria o mesmo que você questionar a vontade de Deus, Sua principal obra foi a Política, tirada da Sagrada Escritura, Ela foi publicada depois que ele morreu, postumamente, em 1709. O Jean Bodin, outro expoente dessa teoria, que foi um jurista, economista, e filósofo francês. Ele também defendeu o absolutismo e, de acordo com a teoria do direito divino dos reis, ele acreditava que o monarca necessitava, de soberania. Ele detinha aí essa soberania absoluta e irrestrita, ou seja, seu poder era praticamente ilimitado. A sua principal obra, foi da República, que é um conjunto de 6 livros que foi publicado em 1576. Agora, a gente tem, sem dúvida, a figura mais importante, mais conhecida quando a gente fala de defensor do absolutismo e adepto aí dessa teoria, a gente tem o Thomas Hobbes, que foi um matemático, teórico, político e filósofo inglês. Ele defendia a ideia da necessidade de um rei forte, como forma de preservar a existência da sociedade. Só um rei forte, um autoritário, um poder autoritário, pode evitar a guerra de todos contra todos. O Hobbes, ele é um contratualista, assim como o Rousseau. Só que o Rousseau, defende lá as ideias mais parecidas com a República, um iluminista, e o Hobbes é um contratualista que defende, é um defensor do absolutismo. Ou seja, ele diz que os indivíduos de uma sociedade abrem mão da sua liberdade para dar ao governante esses poderes absolutos. Nesse contrato social aí proposto pelo Hobbes, os indivíduos obtêm a proteção e ordem, e o monarca pode e deve governar com poderes totais, A sua principal obra foi o Leviatã, que foi publicado em 1651. E o Leviatã é uma alegoria, é um monstro lá que está descrito lá na Bíblia, E essa alegoria que ele faz do Estado, O Hobbes, ele fala, da questão do homem no seu estado de natureza. E ele fala que o homem no estado de natureza, ele é mau, Ele está corrompido. E ele diz que esse contrato social, as pessoas, os cidadãos, eles abrem mão, reivindicam, abdicam dessa tomada de decisão em favor de um monarca. Porque ele fala que só um monarca, uma pessoa ali imbuída dessa autoridade, ele pode conseguir manter a ordem na sociedade e tirar o homem desse estado de natureza. Agora vamos lá, entendendo um pouco em si da teoria. O direito divino dos reis absolutistas. Na Europa do século XVI e XVII, as sucessivas crises políticas desencadeadas pelas reformas religiosas provocaram inúmeras guerras civis
que exigiam novos modelos políticos que tivessem uma eficiência no controle, ou, melhor dizendo, né, no monopólio da violência, ali na questão do status quo, na manutenção, né, da ordem da sociedade. O Estado absolutista, ou absolutismo monárquico, apresentou-se, né, como a instância política mais apta a remediar essas convulsões, né, de violências da Europa naquela época. Nesse contexto, alguns intelectuais tornaram-se célebres, né, ao revelarem-se como os teóricos do Estado absolutista, né? Entre eles, os intelectuais que a gente já viu, né, o Jean Bodin, né, o Jacques Bousset, o Nicolau Maquiavel. Em contrapartida, né, à questão do direito divino dos reis, a gente tem o contratualismo, né? São chamados, né, esses são os filósofos que defendem que o homem e o Estado fizeram uma espécie de acordo, um contrato, né, a fim de garantir essa sobrevivência, esse bem-estar social. O ser humano, segundo os contratualistas, vivia no chamado estado natural ou estado de natureza, onde não conhecia nenhuma organização política. E a partir do momento em que o ser humano se sente ameaçado, ele passa a ter necessidade de se proteger. Para isso, né, ele vai precisar de alguém maior e imparcial que possa garantir seus direitos naturais. Assim, o ser humano ele aceita abdicar sua liberdade para se submeter às leis da sociedade e do Estado. Por sua parte, né, o Estado se compromete em defender o homem, o bem comum, né, a dar condições para que ele se desenvolva. E essa relação, né, entre o indivíduo e o Estado, né, é chamado de contrato social. Esse contrato social aí, segundo Hobbes, né, estaria ali baseado no Estado forte, né, pois a ausência desse poder superior resultava na guerra. O ser humano, para o Hobbes, é egoísta, né, e ele deveria se submeter a esse poder maior somente para que pudesse viver em paz e também ter condição de prosperar. Não por acaso, né, o Hobbes, né, chama o Estado de Leviatã, né, um dos nomes que o diabo recebe ali na Bíblia, com o propósito, né, de reforçar que a natureza perversa do homem, né, que faz buscar a união com os outros homens. O contrário do que o Rousseau, que é o outro contratualista lá, diz, né, que o homem é um bom selvagem. O Hobbes acredita que no estado de natureza o homem é mau. O Estado, né, por sua parte, terá o dever de evitar conflitos, né, entre os seres humanos. Ele vela pela segurança e preserva a propriedade privada. Dessa maneira, somente o rei, que concentra o poder das armas e da religião, poderia garantir que os homens vivessem nessa harmonia. A gente tem aí alguns outros contratualistas, né? Vocês percebem que o contratualismo ele vai de encontro ao direito divino dos reis. O Locke, né, que dizia que o homem vivia nesse estado natural, onde não havia organização política nem social. E isto, né, restringia sua liberdade e impossibilitava o desenvolvimento, né, de ciências ou arte. Né? O homem vivia ali inerte. O problema é que não existia um juiz, né, um poder acima dos demais que pudessem fiscalizar se todos, né, estariam ali gozando dos seus direitos naturais. Então, para solucionar esse vazio de poder, os homens iriam concordar, né, livremente, né, como um acordo, em se construir uma sociedade política organizada. Ali o homem poderia influir diretamente nas decisões políticas da sociedade civil, né, seja através do exercício da democracia direta ou delegando a outra pessoa seu poder de decisão, que esse é o caso da democracia representativa, né, na qual os cidadãos elegem seus representantes. É o regime político que a gente vive hoje, né, aqui no Brasil, claro. Por sua parte, o Estado tem como fim, né, zelar pelos direitos dos homens, tais como a vida, a liberdade e a propriedade privada. Percebam, né, que os contratualistas ligados aí à filosofia iluminista, todos falam dessa questão da propriedade privada. A não ser, né, o filósofo que a gente vai citar agora, que é o Rousseau, né, o Jean-Jacques Rousseau, que ao contrário do Hobbes e do Locke, né, ele vai defender que o homem, no seu estado natural, ele vivia em harmonia e se interessava, né, pelos demais, ele era um bom, né? E para o Rousseau, a vida numa sociedade, né, em vias de industrialização não favoreceu os homens, né, no seu aspecto moral. À medida que se desenvolveu, né, o desenvolvimento técnico foi ganhando espaço, o ser humano se tornou egoísta e mesquinho, né, sem compaixão pelo seu semelhante. Por sua vez, a sociedade tornou-se corrupta e corrompia o ser humano com suas exigências para cumprir a vaidade, né, e o aparentar daquela nova sociedade.
Dessa maneira, né, o Rousseau relaciona o aparecimento da propriedade privada com o surgimento das desigualdades sociais. Assim, era preciso que surgisse o Estado, né, a fim de garantir as liberdades civis e evitar, né, o caos trazido pela propriedade privada. As ideias do Rousseau, né, elas vão ser muito aproveitadas por vários participantes aí da Revolução Francesa e também posteriormente aí ao longo do século XIX, né, por alguns teóricos do socialismo. Observem aí na tabela, a gente tem aí, né, o estado de natureza. No Hobbes, o homem é egoísta, no Locke, aí o homem é bom, né, mas faz a guerra, né, para se defender, e no Rousseau, né, na teoria do Rousseau, o homem é bom. Na teoria do Hobbes, né, a criação do Estado evita uma destruição mútua. Na teoria do Locke, né, ele protege a propriedade e assim faz o homem progredir. E na teoria do Rousseau, né, ele preserva a liberdade civil e os direitos dos homens. A gente tem aí as ideias, né, o ideal do tipo de governo, né, do Hobbes, que seria a monarquia, né? O John Locke seria a monarquia parlamentarista, e o Rousseau a gente tem aí a ideia de uma democracia direta, seria uma coisa mais moderna. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. O contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano, letra A, era como uma tábua rasa, né, pois nascia completamente desprovido de qualquer tipo de ideia ou consciência. Letra B, vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. Letra C, era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de relação social. Ou letra D, era o único ser vivo do planeta capaz de manter relações sociais. Pensando aí um pouquinho na resposta, que é a letra B, né? Ele vivia no estado de natureza que é anterior às organizações sociais e políticas que a gente tem hoje, né? Como o Estado, né? A questão do governo, a questão da divisão, né? Dessa política. Vamos lá, mais uma questão. Na Europa, a justificativa para o poder soberano dos reis propiciou o aparecimento de inúmeras obras literárias que se dividiam, né, em duas grandes correntes: a teoria do direito divino dos reis e a teoria do contrato social, ou os contratualistas. A teoria do direito divino dos reis afirmava que, letra A, né, ser chefe de Estado dependia exclusivamente do parlamento. Letra B, os súditos não deveriam obediência ao rei. Letra C, o imperador era apenas o chefe do poder executivo. Ou letra D, quem era contra o rei era contra Deus. Pensando aí um pouco na resposta. Vamos lá. E a resposta é a letra D, né? Quem era contra o rei era contra o próprio Deus. Então, a gente observou aí que há um antagonismo, né, entre a teoria do direito divino dos reis, que imbuía essa autoridade como se fosse uma coisa vindo, né, dos céus, né, como se fosse divina, que era uma coisa meio mítica, né, meio dogmática, e a teoria do contratualismo, onde se firmava, embora, né, implicitamente, um contrato social, aonde eram definidas as regras de convivência da sociedade. Então, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.